Bom, vamos começar a nossa noite de quinta-feira falando sobre a inspiração divina das Escrituras, que se revelou de forma especial para alguns homens durante a história. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas isso não significa dizer que Deus a ditou, palavra por palavra. Mas afinal, quais são as origens da Bíblia? Quem nos ajuda a responder a essa e outras perguntas é o mestre em Teologia Histórica e especialista em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Rodrigo, você está ficando insuportável. Que é o Rodrigo Silva. Boa noite, obrigado por ter voltado. Você está bem, Rodrigo? Prazer estar com você de novo. Obrigado, muito querido. Obrigado. Viu? Várias perguntas para te fazer. Vamos lá. Primeira delas, direto ao ponto. Quem escreveu os evangelhos e quando que eles foram escritos? Na verdade, há duas opiniões aqui. Eu vou dizer quais das duas e quais que eu defendo. Há um grupo de teólogos mais liberais que acham que os evangelhos foram escritos não por Mateus, Marcos, Lucas e João, mas por pessoas que colocaram esse nome e que seriam tardios, do final do primeiro século, talvez até início do segundo século. Eu, particularmente, participo de um outro grupo, que os evangelhos foram escritos justamente por esses 4 nomes, sim, e o evangelho de João seria do ano 90 e os outros 3, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, seriam anteriores ao ano 70, depois de Cristo. Certo. Agora, durante quantos séculos, né, a Bíblia foi composta com esses textos sagrados? Sim, foi muito tempo. Muita coisa, né? Se nós tomarmos Moisés como o primeiro autor da Bíblia e entendermos que os primeiros livros que Moisés escreveu são do século XV a.C. e o Evangelho de João no ano 90 depois de Cristo, então eu estou trabalhando com um hiato de 1.500 anos, de aproximadamente aí, levando dezenas de autores, alguns deles, a maioria deles que nem se conheceram. Bom, para a Bíblia, quem é Deus? Porque ela mostra Deus como sei lá, carinhoso, raivoso. Eu discuto muito isso ao mesmo tempo, né? Quem é Deus? Boa pergunta você fez. Na verdade, Deus, na Bíblia, ele fala com sotaque humano. Ele se apresenta com um rosto. Eu vou responder essa pergunta contando uma parábola, como os rabinos faziam do tempo de Cristo. Uma mãe, uma vez, colocou uma criança no quarto à noite para dormir. Quando ela saiu, ela apagou a luz e falou assim, dorme. Ele falou, estou com medo, mamãe, está escuro. Ela falou, eu sei que está escuro, mas Deus está com você. A criança falou, eu sei que Deus está aqui, mas eu quero alguém com um rosto. A Bíblia mostra um Deus com um rosto. Agora, qual que é o rosto com o qual Deus se revela? O rosto que a cultura pode compreender. Se Cristo estivesse aqui hoje no seu programa, ou ele estaria de terno e gravata, ou usando jeans como eu, ele não estaria com aquela túnica branca. Ele veio com aquela roupa, com aquele estilo de cabelo, por causa daquela época. Então, no Antigo Testamento, você tem uma imagem de Deus que é um pouco agressiva para nós, mas é a imagem que eles precisavam. Lembra, os hebreus saíram do Egito, eram escravos, eles estavam acostumados com aquele ar sereno, mas ao mesmo tempo é um Deus que demonstra amor, paixão, é um Deus que age, que move, é o grande Hashem, como dizem em hebraico, né? o grande nome, aquele que permeia tudo e ao mesmo tempo não se identifica com as coisas que ele criou. É a grande energia, a energia cósmica. Exatamente, mas é uma energia cósmica pessoal. Deus não é impessoal. Então, como eu disse, ele se revela de uma maneira que nós possamos entender. Que bonito isso aí. Isso aí é uma cena dos 10 mandamentos do Príncipe do Egito, melhor dizendo. Príncipe do Egito. É uma animação. Mas então a ideia é essa, Deus é didático, Rony. E ele em cada época ele fala de uma forma que o povo possa entender. Claro. Ele sempre fala com sotaque humano. Olha, inclusive, eu acho que na Bíblia existem alguns textos, não sei se estou falando bobagem, mas que se contradizem. Com certeza, isso aparentemente sim. Aparentemente tem algumas contradições do texto. O primeiro tipo de contradição, você falou uma coisa muito certa, Deus inspirou a Bíblia, mas não a ditou. Eu não acredito que Deus ficou Moisés. Evidente que não. Bereshit, bara, Elohim. Moisés, pera, senhor, você está falando muito rápido, não foi assim, né? Como é que é hebraico? Bereshit, bara, Elohim. Né? O que significa isso? No princípio criou Deus, Elohim. Então Deus não foi ditando assim no hebraico. Então existem certas contradições periféricas. Um evangelista falando que Jesus estava entrando em Jericó, o outro falou que Jesus estava saindo. Um dos dois errou. Mas isso não traz problema, o importante é que ele esteve em Jericó. Agora, essas pequenas discrepâncias ajudam como a prova que a Bíblia não foi editada nem para corrigir. Porque uma das acusações é essa, ela foi mudada pela Igreja Católica na Idade Média. Se ela fosse mudada, essas discrepâncias não estariam ali. Segunda razão, por que Deus deixou as discrepâncias?
para mostrar que é um livro de inspiração divina, mas ainda humano. E a linguagem humana tem discrepâncias. Você sabe disso, tem discrepância. Até a nossa forma de expressar, você, acima de tudo, é um cantor, é um poeta. Você sabe que na poesia, às vezes, você não consegue encontrar palavras para descrever um sentimento. E o mais lindo é que esse livro, com a imperfeição humana que possui, consegue fazer algo que nenhum outro livro consegue. Por exemplo, eu admiro muito os clássicos, Machado de Assis, maravilhoso. E eu sei que a educação enobrece, eu não duvido disso. Mas deixe-me pegar um livro de Machado de Assis e levar na prisão. Quantos presos deixarão o mundo das drogas, da criminalidade, porque leram Machado de Assis? Nenhum. Agora, coloque a Bíblia. Vários se transformaram. Então você vê que é um livro humano, mas de origem divina. Então esse sotaque humano, ele é importante, porque é aí que está o verdadeiro milagre. Porque se ela fosse preparada para transformar pessoas, isso é óbvio, os melhores escritores a produziram. Mas olha, tem tantas traduções da Bíblia. Por exemplo, durante muito tempo eu fui salmista. E o livro dos Salmos, olha, são tantas transcrições, eles mudam tanto. Que isso não confunde, não complica? Deixa eu falar só uma frase sobre os Salmos, porque já que você mencionou, os Salmos são uma das partes mais fascinantes da Bíblia, porque em toda a Bíblia é Deus falando do homem. Fascinante. E eu vou te dizer por quê. A Bíblia é Deus falando com o homem, no Salmo é o homem falando com Deus. Isso. É como se Davi sentasse aqui e falasse: Senhor, estou chateado, o Senhor nos abandonou, Israel está queimada. Agora, por que dessas traduções? O trabalho do tradutor não é fácil. Os italianos já brincavam, tradutor e traditore. Né? O tradutor é um traidor. Porque a arte de traduzir não é fácil. Eu vou dar um exemplo da sua área, já que você falou salmos são música. Se traduz poesia? Não. Não. Você faz uma versão. E essas versões, quer dizer, na verdade, por exemplo, o 23... que é o meu salmo predileto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem um monte de textos que se diferenciam. Exatamente. Até no original hebraico, quando se diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o sentido não é que eu vou ter tudo, uma casa com um helicóptero no fundo do quintal e um submarino na minha piscina, não. Claro. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Agora, hoje nós temos uma vantagem, porque como você tem uma Bíblia mais em linguagem jovem, outra numa linguagem mais poética, outra mais... Agora, todas são... Não existe tradução perfeita. Eu sugiro às pessoas o seguinte: Bíblia não é para ser lida, é para ser meditado de maneira gostosa. Claro. E pegue várias versões, pegue a Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, a João Ferreira de Almeida, a nova versão internacional. Faça um estudo da Bíblia. Olha, uma coisa, nós vivemos num mundo hoje absolutamente chato, em que não se pode fazer nada, porque tudo é politicamente incorreto, porque tudo é ecologicamente incorreto. Uma chatice. Isso me incomoda profundamente. No entanto, na Bíblia, existem relatos de casais incestuosos, por exemplo. Até porque, na época, era comum, né, os familiares, se relacionarem entre si, se cabe isso. Na verdade, por exemplo, vamos pegar o caso do Egito. Você pega a história egípcia, os faraós sempre casavam irmãos com irmãos. Irmão com irmão, é verdade. Né? A Hatshepsut casou com o meio-irmão dela, né? Foi. E vários deles, assim, grande faraó, menina, né? Sim, uma mulher faraó, né? Porque ela não queria justamente aceitar a situação ali do Tutmosis III. Embora tenha usado até a barbinha postiça. A barba postiça e vestido roupas de homem. De homem, é verdade. Quando estava em público. Bom, então ali, como Moisés viveu no Egito, ele pegou aquela cultura, ficaram 200 e tantos anos no Egito os hebreus, é lógico que eles apreenderam aquela cultura. E você vê, por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede, casou com o sobrinho. Foi. Não é isso? Você vê o sobrinho. No caso de Abraão também, ele era casado com a meia-irmã dele. Agora, devemos lembrar uma coisa. Lembra que eu falei que Deus é didático? E o que a gente aprende numa questão de didática? Se a pessoa está nas primeiras letras, um cantor, até ele chegar a um Ronivon da vida, ele vai passar por primeiros estágios, onde ele cometerá determinados erros que você não vai aceitar no estágio mais avançado. Então Deus também vai progressivamente cuidando do povo, e algumas coisas que você toleraria nos anos iniciais, você não aceita. Não sei se você está compreendendo onde eu estou querendo chegar. Quando você está numa escola, você não vai exigir do primeiro anista o conhecimento do quarto anista. Você vai deixando, ele vai cometer alguns erros ali que são normais, lá na frente ele já tem que ter corrigido aquilo. Então Deus foi tratando com o povo assim, passo a passo, ensinando. Então algumas coisas, algumas práticas que Deus não aceitava, ele tolerava circunstancialmente por causa da ideia da época. E depois, com o tempo, ele foi corrigindo. Não somente isso, os homens tinham 2 mulheres.
Depois eles falaram, olha, não é bom vocês fazerem isto, os homens tinham essas relações incestuosas, como você mencionou. A Bíblia não endossa tudo o que ela descreve, isso é importante ser dito. Olha, é um livro histórico. Eu me lembrei que você trouxe aqui algumas coisas, algumas relíquias já, e algumas dessas relíquias comprovam, na verdade, muita coisa. Hoje é moda hoje no mundo inteiro, isso já aconteceu algumas vezes, a total descrença da existência de Jesus de Nazaré. É uma lenda e tudo. Olha, isso aí, claro. Por exemplo. Isso aqui é uma coisa muito interessante. E eu estou apresentando no seu programa, eu acho que em programa de televisão no Brasil, é a primeira vez que essas duas coisas vão aparecer. Opa, então porque fala. Isso aqui tem um mês que foi descoberto em Israel. Né? Tem um mês. Isso aqui é um pedaço de selo que foi escavado em Jerusalém, no sudoeste, perto do Templo Monte, onde provavelmente é o Palácio de Davi, Elat Mazar está escavando, e encontraram um pedaço de um selo real. O que está escrito aí? Aqui em cima não dá para ler porque está apagado. Aqui está Lamed, que é pertencente a em hebraico, e Shayahu, Lamed, que é Le, Nav, e Shayahu é Isaías. Pertencente a Isaías, pertencente ao... Parece que é a palavra profeta, faltou uma letra. Aqui está escrito Nav, se tiver Navi com o Aleph no final, que é profeta, só que a última letra está apagada. Então, assim, eu vou falar que existe 50% de chance desse ser um selo original do profeta Isaías. Uau! O que eu não posso afirmar com segurança que é? Duas coisas. A primeira parte de cima está quebrada e a última letra não aparece aqui. Está Nav, pertencente ao Nav. Falta o Aleph. Falta o Aleph. Então eu não sei se está escrito realmente Navi, que seria profeta. Então nós temos uma coisa interessante. Ainda que não seja o profeta Isaías, nós temos um nome de... Claro, né? Claro. Tem mais uma outra relíquia aí, Tatá, para mostrar? E esse aqui é mais interessante porque esse foi... Mas está escrito em grego. Esse é em grego. Esse aqui é em grego. Isso aqui, eu recebi a notícia disso enquanto estava vindo para cá. Olha! Exatamente. Então você pode falar para os telespectadores que estão nos assistindo que isso aqui é inédito mesmo. É o seguinte... Quando eu vim ao programa da outra vez aqui, eu fiz uma menção, você me perguntou sobre os papiros bíblicos e tudo mais, eu falei que o mais antigo que nós tínhamos era um papiro John Rylands, John Rylands porque está na biblioteca de John Rylands, mas ele é do 2º século, era do Evangelho de João. E que era muito importante, e eu não me recordo agora de memória se naquela altura eu mencionei para você a possibilidade de um achado do Evangelho de Marcos. Eu acho que eu falei, mas... Falou. Só que a gente não tinha ainda o papiro. A pessoa que descobriu não tinha autorização, porque tem questão de copyright, direitos autorais para fotografar, de apresentar em público. E enquanto eu estava vindo para cá, eu recebi de um ex-aluno meu que está terminando o doutorado dele nos Estados Unidos, a notícia que ele já divulgou o papiro. E aqui está o fragmento do Evangelho de Marcos, datado do 1º século. Isso aqui é uma prova que eu posso dar que os evangelhos são anteriores ao ano 70. É que você falou isso agora. Que eu falei, exatamente. E esse aqui é pelo menos 50 anos mais antigo do que o que eu mencionei no seu programa. Aqui eu estou vendo a palavra baptisei, que é a palavra batismo, está aqui 1, 2, 3, na terceira letra. Estou vendo. Baptisei, que é batizar, né? Alguma coisa assim. Nem eu li ainda, porque eu acabei de receber. Sensacional. Galileia, está escrito ali em cima. Então, eu acabei de receber isso enquanto estava vindo para cá no celular, falei com a Andreia e eu falei, olha, vou dar um furo de reportagem no programa do Furamos, né? Esse aqui é um furo. Não saiu nem em revista, nem em lugar nenhum isso ainda. Rodrigo, só tenho que te agradecer, um prazer pedir que você volte aqui, mais, viu? Você tem voltado, né? Mas deixar sempre essa porta aberta para essas coisas que são fascinantes e eu gosto muito. E para mim é um grande prazer estar com você, eu admiro muito a sua pessoa e o seu trabalho. Obrigado. Olha, o Rodrigo Silva, ele é especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Socorro. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Muito obrigado. Foi muito legal essa pauta. Obrigado mesmo.